E aí, beleza? Vou dar continuidade aqui é, no período em que eu parei de usar drogas por conta própria, né? A minha intenção de fazer esses vídeos é para que as pessoas tenham conhecimento de como é a vida dos adolescentes ou adultos que entram no uso de droga e como são as rotinas, mas principalmente quais são as opções de tratamento. O intuito é que as famílias conheçam, né, as comunidades terapêuticas, os narcóticos anônimos, os 12 passos. Bom, hoje eu fiz até uns tópicos aqui para não ficar muito perdido, porque tem fases assim que eu acabo ou esquecendo alguma coisa, né, ou pulando, trocando, né? Vamos lá. Então, quando eu parei de usar drogas, eu estava com 16, acabado de fazer 16 anos. Foi bem por conta do início do yoga, né? E pouco tempo depois que eu entrei no yoga, eu acabei terminando um relacionamento que foi meu primeiro relacionamento. Até comentei no outro vídeo, né? Que foi um término bem ruim, né? Como infelizmente são boa parte dos términos, né? De relacionamento. E aí, nesse período, eu fiquei com foco total no yoga. Meus 17 anos, eu estudava e praticava muito, né? Participava de todos os cursos, eventos, festivais, viagens, tudo que aparecia eu fazia. Então, foi uma fase que eu comecei a ler muito, estudar muito nesse método que eu fiz. Era muito aconselhada a leitura de livros, né? Bons livros. Então, acredito que isso me ajudou muito, né? Porque na escola eu não tinha interesse nenhum, né? De aprender. Eu só fazia porque tinha que fazer, queria passar de ano para acabar logo a escola, mas eu não. Depois da quinta série eu não gostava mais de estudar. Com exceção de algumas poucas matérias, como filosofia e português, que eu até acabava fazendo porque gostava um pouco. Às vezes a professora era legal, a matéria era um pouco mais, chamava minha atenção. Agora, matemática, física, química, história, geografia, era passava porque no ensino público eles passam, né? E a não ser que você tenha muitas faltas ou notas muito ruins, aí tem ainda o período de recuperação, se mesmo assim não conseguir, aí repete, mas é bem difícil, né? É bem difícil. Infelizmente nessa parte aí eu eu perdi muito, porque eu não estudava, não queria saber, né? Embora eu estudasse numa boa escola pública, numa das melhores aqui do bairro, né? Mas eu não absorvi quase nada, muito pouco. E então nessa fase eu terminei o ensino médio, né? E uma coisa que eu acabei sentindo bastante é assim que eu comecei a fazer o yoga, pelo fato de eu não tomar álcool mais, não usar drogas, eu tinha uma alimentação diferenciada, era vegetariano e eu buscava uma vida saudável, né? É, exercícios físicos, leitura e tal. Com 17 anos, meu círculo de amizades, meu círculo de conhecidos, pouquíssimas pessoas gostavam de acompanhar as coisas que eu fazia. E, e eu acabei ficando mais só. Talvez um pouco de antissocial da minha parte,
e outra parte por conta desse comportamento que não é tão comum, né? A minha família nunca entendeu o fato de eu ser vegetariano. Hoje, um pouco mais, mas no começo, quer dizer, até pouco tempo atrás, eu não sei, de repente, até hoje, não concordavam, né? E viviam, né, falando, ah, come aqui, vamos no churrasco, come alguma coisa. E eu acabei ficando, assim, muito seco com a minha família, porque, não sei, me chateava um pouco o fato deles não entenderem, né? Não sei se no fundo eu pensava assim, tava melhor antes, né? Antes que eu fazia tudo. Nessa fase que eu fiquei meio fanático assim, eu também fiquei uma pessoa um pouco intolerante, imaturo, impaciente, mimado, um monte de coisa, né? Eu comecei a prestar muita atenção na minha alimentação, nos meus hábitos, mas o meu comportamento, a maneira que eu me relacionava com as pessoas era algo que eu tinha dificuldade. Tinha bastante problema com isso. Embora as pessoas falassem para mim, eu não ouvia. Não sei se isso daí é uma coisa de adolescente, de jovem, né? Ou é mais uma coisa minha mesmo. Nesse período, eu fiquei, não me lembro quanto tempo, solteiro, né? E, e eu pensava, se eu fosse arrumar alguém, eu queria alguém que gostasse das mesmas coisas, né? Só que eu não conhecia ninguém assim, enfim. Mas um dia eu tava nos últimos dias ali de aula, acho que no último ano de aula, e tava descendo a rua da escola, uma chuvinha fraca, uma chuvinha mais ou menos assim, e eu tava de guarda-chuva. E do outro lado da rua vinha a moça que se tornou minha namorada, e nós já tínhamos ficado algumas vezes quando mais novos, ali na fase dos 14, 15. Depois acabamos tendo uma um desentendimento, né? Digamos assim, nós não chegamos a namorar nessa fase de 14, 15 anos, mas tivemos ali um pequeno relacionamento e desentendimento. Eu tive um namoro com a minha primeira parceira, né? E ela, naquele momento em que eu estava ali descendo a rua de guarda-chuva e tal, e ela do outro lado da rua, a gente não se falava. A gente era meio brigado assim, né? E aí, por alguma razão, eu acho que ela já tinha me perdoado, né? Me deixado para trás aquela briga. E eu também, né? Eu não queria ficar brigado e tal, né? Eu achava, né? Achava ela uma pessoa legal. E não sei se ao ela vir atravessando a rua, eu perguntei se ela queria carona ali no guarda-chuva, ela aceitou. E a partir dali, né, a gente começou a ficar mais próximo e começamos a namorar. E foi um namoro que durou quase 7 anos. Foi um namoro muito bom, um namoro longo, né? Nós tínhamos, inclusive, dei um pause aqui porque hoje tá tendo um jogo do Palmeiras aqui e quando sai gol é uma gritaria. E
Bom, nós inclusive falávamos em nos casar e tal. Acabou não dando certo, né? Eu eu acabei dei um jeito de acabar com tudo, né? Eu tenho dificuldade, então, hoje procuro melhorar um pouco mais nessa questão, mas tive bastante assim, dificuldade em relacionamentos no geral. Bom, então ali já perto dos 18 anos, tirei a carta de motorista, né? E